pessoal, essa aula ela está na apostila de vocês. Quem chegou a pegar a apostila antes das aulas presenciais acabarem, vocês têm na página 52, tá? Da parte de geografia. O tema é o tema 3, tá? Chama do arquipélago ao continente. Então vocês têm nessa área aí, tá? Então, tema 3, do arquipélago ao continente, tá? Vamos lá. Para a Europa, estava definido assim: baixo nível tecnológico das colônias. Então eles procuravam explorar atividades que eram fáceis, tá? E que estava dentro da área tropical, que estava na área quente, que era fácil de você explorar. Tanto é que eles introduziram a cana-de-açúcar, tá? No litoral brasileiro, essa faixa aqui, ó. E era de grande escala e a produção era muito rápido e fácil, tá? Então o açúcar na Europa antes era produzido apenas pela beterraba, né? Então você não tinha tanto espaço para produzir o açúcar. O açúcar era um produto muito caro na Europa. E com a cana-de-açúcar esse produto começou a ser produzido em larga escala, tá? Aí, as características: latifúndios de grandes propriedades, monocultura de plantations e trabalho escravo. Então, o que era o latifúndio, pessoal? Eram grandes propriedades de terras. Então, nós tínhamos no Brasil, olha, as capitanias hereditárias, olha aqui, ó. Então, o imperador ou o rei de Portugal, né, ele nomeava grandes proprietários de terras para gerenciar essas áreas. E nessas áreas ele fazia a produção de grandes áreas que destinavam, no caso, ao mercado externo, então a Portugal, aos outros países da Europa. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. O proprietário dessa terra aqui de Santa Cruz e Porto Seguro, o que ele fazia? Ele explorava o pau-brasil. Então eram grandes áreas, a monocultura era um tipo só de produtos, tá? Então nesse tipo aqui de produção ele produzia, explorava todo o pau-brasil e enviava para a Europa. Tá? Você tinha, por exemplo, áreas aqui, pequenas áreas de Santos, por exemplo, ó, do limite de capitanias reais aqui, olha. Então essas capitanias era produzida cana-de-açúcar, então a mesma coisa, monocultura voltada para exportação nessa época. E a mão de obra era a mão de obra escrava, tá? Então, exploradora, mas era escrava. Então, são características da produção econômica da época, tá? Voltada às nações europeias aí. Tá? E sem contar que tinha baixo nível tecnológico, não precisava investir tanto nessa produção, era uma produção fácil. Tá? Que é o mapa do século XVII, tá? No período de 1600. Tá? Então, após acertos e conquista de territórios com a Espanha e Holanda, principalmente, o território ganha espaço no seu território. Olha que interessante. Você tem duas áreas avançadas aqui. Ah, essas áreas são áreas de Portugal? Não, não são áreas de Portugal. São acordos com a Espanha para você explorar essas regiões. Eles entraram num acerto, tá? E fizeram acordos, como tinha acordos com os holandeses. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó, tá vendo? Regiões ocupadas pelos holandeses. Olha como tinha bastante regiões no Nordeste que os holandeses também ocupavam para a produção do açúcar. Ah, então pertencia à Holanda também? Não, não pertenciam. Há acordos que tinha, que Portugal explorava em outras áreas da América também, com acordos entre holandeses e espanhóis, então havia esse bom senso deles dividirem aqui. Ah, mas os holandeses invadiram, muitas áreas foram invadidas pela Holanda, mas aí com um acordo eles puderam também explorar. Então não só Portugal explorava o açúcar nessa área do litoral do Nordeste, mas também a Holanda também explorava. Tá? Então essa conquista de toda essa área aqui só pôde ser feita graças aos bandeirantes, tá? Que eram entradas e bandeiras, não eram pessoas que entravam justamente para salvaguardar os direitos de acordo com a Espanha, de poder produzir e explorar. Tá? Então o Nordeste, por exemplo, que eram as drogas do sertão, onde tinha muitas plantas medicinais, os bandeirantes entravam via o rio Amazonas, aqui toda essa área por via de rios, eles entravam para poder explorar toda essa área aqui. Você nota já nesse segundo mapa que a gente já tem muito mais cidades. Olha aqui, aumentou o número de cidades e já aparece a cidade de Belém e Cametá aqui no Pará. Ó.
coisa que você não tinha na outra época. E o que se introduz aqui que já mudou? Tá? Então, a área aqui, ó, toda essa área, uma área com acordo com a Espanha para você explorar. E olha que interessante que eu tinha falado para vocês da pecuária, nós só tínhamos essa área de Salvador, olha como aumentou aqui, ó. Tá? Então, olha o eixo de expansão da pecuária, lembra? Vocês fizeram uma atividade dos eixos de expansão, olha aqui o Nordeste praticamente todinho com pecuária, olha o Rio Grande do Sul, olha a pecuária entrando aqui entre São Paulo, Itanhaém, olha o interior aqui de São Paulo, próximo também da capital. Tá? E o que a gente já começa a perceber aqui, ó, produção do ouro, ó, na região de Taubaté, região de Canané, olha aqui, ó, tá? Isso depois vai avançar para Minas Gerais também. Tá? Olha as drogas do sertão que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, isso é importante também a gente frisar em cima disso, tá bom? Aí vamos para outro período, vamos para o período entre o século XVIII e o século XIX. É importante, pessoal, que todos esses mapas, eles dizem o arquipélago econômico. Então nós vamos lá agora para ver o que é arquipélago. Lembra que eu falei que são ilhas? São ilhas, quando a ilha, uma ilha está separada da outra, por isso que chamam ilhas. É a mesma coisa, toda a produção da economia do território do século XVIII, do século XVI, tudo, eles são separados, é produzido e vai justamente para a Europa essa produção, não tem uma ligação. A pecuária daqui não é ligada com o produtor daqui, essa pecuária aqui não está ligada com essa pecuária. Eles saem daqui, vai para os portos do Brasil e vai para a Europa. Produção do ouro, a mesma coisa, o que se produz ouro vai para Portugal, vai para a Europa, do lado de Cuiabá também vai, então não há uma ligação, entendeu? Então são espaços não ligados entre si, são espaços econômicos. A mesma coisa, olha, a cana-de-açúcar entre São Luís e Alcântara, tá, é produzida aqui direto para a Europa. O restante do Nordeste aqui nessa área, mesma coisa, o Sudeste também. Então são produções que não se ligam entre si. Tá? Então essas atividades até o século XVIII, gente, ocorreu o maior povoamento interior. Então vocês percebem aqui que ocorreu um maior povoamento por meio das bandeirantes da mineração. Lembra que eu falei? Aí entra também a função da mineração aí, os quais motivaram o desbravamento, olha, da bacia do Rio Amazonas, tá? E também pela expansão da pecuária, olha, no Vale de São Francisco. Essa área aqui é o do Rio São Francisco, que nasce em Minas, aí vai desaguar entre Sergipe e Alagoas, tá? E entra nessa parte do sertão do Nordeste aí. Mas a maioria da população, pessoal, continuou próximo ao litoral. Então, se vocês perceberem, ainda é maior próximo ao litoral. Ocorrendo, de fato, essas formações de ilhas que eu falei, de povoamento no interior e também de questões econômicas, tá? Algumas dessas ilhas, pessoal, duram pouco tempo, tá? Não dura muito tempo, esvaziando-se depois. Tá? Não significa que são áreas que a população se manteve. O ouro acabou o interesse na região, tá? Então, muitas vezes acaba se esvaziando depois, tá? Como ocorreu nas áreas de mineração, acabei de falar. Então, a região de Vila Bela, que está ali, olha, tem várias áreas que não tem nem nome ainda, tá? Então, isso aí acaba se diminuindo mesmo, esvazia mesmo. Até porque acontece o esgotamento das jazidas de ouro e diamante, nesses lugares acabam sendo abandonados, tá bom? Então, o território começa a apresentar contorno dos dias atuais, a partir desses períodos, não, começa a ter cara de Brasil, mas ainda não estava concluído não. Tá? As características ainda eram de arquipélago econômico, tá? Cada região produzia seus produtos para exportação, que eu falei agora, e não havia ligação entre si. Isso é arquipélago econômico, tá bom? Acho que agora começa a ficar um pouquinho mais claro para você, tá? E tinha ligação? Começa a ter ligação, mas tem ligação em todos os lugares? Ó, você tem eixo de transporte. Mas você não tem uma estrada boa para levar tudo. Você não tem como escoar tudo isso no século XVIII, tá? Ainda é ineficiente o transporte no Brasil. Você não tem todas essas áreas aí. Mas somente, tá? No outro século que vocês vão ver. Eu estava falando do algodão e do ouro para vocês, tá? E essa faixa aqui que desenvolve muito a pecuária e o ouro, tá? Que é a região centro-oeste. E aí você pega Mato Grosso do Sul, Goiás, tá? Então, ó, nós estamos aqui em Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais no Sudeste, tá? Então você tem toda essa faixa aqui, um pouco no Nordeste, mas essa é uma grande área mesmo de pecuária e ouro, tá? Que é a região Centro-Oeste e parte de Minas Gerais, tá? Então essa é uma área grande nisso aí, tá?
tá? E o eixo de transporte que ainda é ineficiente, sim, tá? Começa a surgir essas estradas de ligação, ainda que precárias, mas começa a surgir. Mas ainda nós não saímos do arquipélago econômico, não, tá? Quando que isso vai acontecer e vai começar a interligar? A hora que você começa a implantar rodovias. Nossa, mas no século XIX? Não, não foi no século XIX, ele começa no século XX, tá? As grandes rodovias elas só começam a surgir a partir de 1960. Tem pouco tempo, se você for ver, a gente tem o que? 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. A gente tem 60 anos só. O Brasil é desde 1500. Em 60 anos que a gente começou a ter ligação. E, por exemplo, o sul era super precário você descer de São Paulo para a região sul, tá? Então, uma das rodovias que fez essa ligação foi a BR-116, a rodovia que passa aqui perto da gente. Aí, olha, um mapa do século XIX, tá? Aquele já no finalzinho que eu coloquei para mostrar para vocês. Olha a mudança, olha só como as drogas do sertão é explorado em toda a região norte e parte do centro-oeste também aqui, ó. Tá? Então já começa a se produzir muito aqui, tá? Então de 1800 a 1900, tá? Isso bem antes de 1960, né? Então esses são os produtos que a gente tem. Olha o cacau, tá? O cacau ele só começou a surgir nesse período, tá? Então nós só tivemos a produção do cacau nesse período até 1900 que começou a surgir o cacau. Olha o cacau aqui, olha o café. O café no período de 1800 a 1900, gente, tá? Foi aonde o café dá o lucro para você montar as indústrias. As indústrias não só começaram a surgir porque o café era resultado de muito dinheiro. A produção do café no Vale Paraíba, depois ele vai para Minas, vai para o Espírito Santo, vem para o interior de São Paulo. Essa produção que vai gerar os grandes empresários, os grandes industriais aqui no Brasil. O fumo também, olha, o fumo foi vendido muito na época. Olha aqui, você tem a região. O mate no sul, olha o sul, a produção de mate. Você já tem no Paraná, você já tem em Santa Catarina, você já tem no Rio Grande do Sul, tá? Então você já tem outros produtos aí que vão fazer esse elo de ligação, tá? Mas é bom, para a gente encerrar a aula, é bom deixar bem frisado que o Brasil ele só teve uma ligação, ele deixou de ser arquipélago econômico a partir de 1960, quando a gente começou a ter as indústrias um pouquinho antes, lógico, mas as rodovias e também as ferrovias que começou a avançar, tá? Então, aí sim nós tivemos cara de Brasil mesmo. Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês nessa aula, tá? Leiam o tema 3 da apostila, tá? Consulte o tema 3, tá bem resumidinho ali do arquipélago ao continente, e depois eu vou passar uma atividade para vocês ao longo dessa semana. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e tendo mais alguma novidade eu informo para vocês, tá? Até a próxima.